Olá, apresento-vos aqui um vídeo com um problema engraçado resolvido com um dígrafo. Observemos o seguinte problema. Pretende-se dividir 8 litros de azeite igualmente por duas pessoas. O azeite encontra-se no bidão e para efetuar a divisão só se tem um recipiente que leva 3 litros e outro que leva 5 litros. Qual a forma mais eficiente de dividir o azeite pelas duas pessoas? Este problema costuma-se colocar no básico, tem mais do que 3 passos e os alunos, quando assim é, têm mais dificuldade em resolver. Vamos usar, neste caso, um grafo dirigido para resolver o problema, em que os vértices serão os estados dos recipientes, as arestas, as fases de transição entre os estados dos recipientes. Inicialmente, nós temos o primeiro ponto do grafo, que é constituído pelo primeiro estado inicial, em que temos um bidão que leva os 8 litros, temos um recipiente de 3 litros que vou representar por um triângulo que está vazio e um recipiente de 5 litros que vou representar por um pentágono que também está vazio. Então, pretende-se chegar ao fim e ter 4 litros para uma das pessoas e 4 litros para a outra pessoa. A fase seguinte, há duas fases seguintes que se pode iniciar a partir daqui. Ou coloco 3 litros, encho o recipiente de 3 litros ou encho com o bidão o recipiente de 5 litros. E então, nesses casos, ficarei com 5 litros no bidão, 3 litros no recipiente de 3 litros e o de 5 litros ficará ainda sem nada. Ou, no outro caso, ficarei com 3 litros no bidão, com um recipiente de 3 litros sem nada e com um recipiente de 5 litros com 5 litros que se transportou do bidão para o recipiente de 5 litros. 5 e 3, 8. Ou seja, em cada ponta do grafo vou ter que ter sempre os 8 litros distribuídos por formas diferentes nos recipientes. A partir daqui temos que avaliar situações, tendo em atenção que não devemos sempre regressar a um estado anterior, porque nesse caso partíamos de novo para atingir o nosso objetivo. Por exemplo, se eu colocar o de 5 litros de novo no bidão, volto ao sítio inicial, não interessa. Se colocar os 3 litros que estão no bidão no de 3 litros, vou ficar 0,35, mas a seguir vou ter que voltar ao pôr os 5 litros no bidão e fica 5,30, que é a situação que já tenho deste lado. Ou colocar os 3 litros novo no bidão e volto para trás e fico 3,05, que é a situação onde estou a partir. Então, para evoluir no problema, tenho que, neste momento, colocar com o recipiente de 5 litros, colocar 3 litros, encher o recipiente de 3 litros com os 3 litros e vou ficar 3, 3, 2. Então, vamos representar essa situação e vou-me dedicar agora a esta situação deste lado. Ficará aqui 3 litros. No de 3 litros, agora com o de 5 põe lá 3 litros e no de 5 fica só 2 litros, não é? Pronto, temos uma próxima fase. E então o problema em duas fases não se resolveu, não é? Nem em 3 vai ser necessário mais algumas fases. Então, se eu colocar agora o 2 litros no bidão, que estão no de 5, fico com 5,30, que é a situação que está do outro lado. Se colocar o de 3 no 2 fica 0,35, mas depois tenho que voltar atrás ao 3,05 ou 5,30. Então a situação para evoluir vai ter que ser colocar os 3 litros no bidão e ficar. É uma situação que eu não tenho ainda. A única que eu não tenho, que é 6. O 3 litros não fica com nada e fica 2 litros no de 5. Agora, o que é que eu poderia fazer? Se enchesse o de 3 litros com o de 6, ficava 3,32, que é a situação anterior. Se colocasse o de 6 litros no de 2 litros, ficava 3,05, que é a situação também anterior. Então, a única que me resta é colocar os 2 litros no de 3 litros e ficar com o recipiente de 5 litros vazio. Então, é isso que vamos fazer. Fica 6 na outra alternativa. Fica 6 litros aqui, 2 litros no triângulo, no recipiente de 3 litros, e o recipiente de 5 litros fica vazio. A seguir,
se eu colocasse 2 litros no recipiente, no bidão, ficava 800, que é a situação de onde nós partimos. Não tem sentido colocar 2 litros no de 5, voltar também atrás. Colocar 1 litro no que falta no 3 litros, ficar 530, tem a situação que vamos estudar a seguir. Então, só me resta colocar de 6 litros no de 5 litros e ficar 125. Então vai ficar 1 litro no bidão, 1 litro, 2 no de 3 litros e vai ficar 5 no de 5 litros e dá na mesma os 8 litros, não é? Que isso é que é sempre importante. E então agora, o que é que o resto? Se colocasse 5 litros no de 1 litro ficava 620, que era o anterior. Se colocar 2 não fica 305, que é o anterior. Só me resta colocar com o de 5 litros, acabar de encher o de 3 litros com 1 litro e vai ficar já o que eu pretendo, a divisão feita. Fica 1 litro no bidão, ficam 3 no de 3 litros e vão ficar 4 no de 5 litros, que eu usei 1 litro do 5 para acabar de encher o de 3 litros, que tinha já 2 litros. Pronto, e então uma das pessoas vai ficar com estes 2 recipientes com 4 litros e a outra pessoa vai ficar com 4 litros no recipiente de 5 litros. Então, quantas fases teve neste lado para chegar à tarefa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, quando tem 6 passos para resolver um problema, ele torna-se complicado de uma pessoa se orientar sem se perder, não é? Neste caso daqui, deste lado, vamos ver se resolvíamos o problema em menos do que 6 etapas. E então, a próxima etapa que tinha que fazer não podia ser encher o de 5 litros, porque fica 0,35, depois vou ter que voltar atrás. No passo seguinte tem que ser passar os 3 litros para o de 5 litros. Então, vai ficar 5 litros na mesma no bidão. O de 3 litros ficará sem nada e o de 5 litros vai ficar com os 3 litros. A seguir, se com o de 5 litros enchesse o de 3 litros, acabasse de encher com 2 litros, ficaria 305, que é a situação que estamos daquele lado, não é o que se pretende. Se encher com o de 5 litros o de 3 litros, vou ficar 233, que é uma situação nova, e então o que nós vamos fazer vai ficar aqui 2 litros, 3 no de 3 e 3 no de 5. 3, 3, 6, 2, 8 litros distribuídos. A seguir, se eu colocasse este 3 voltava atrás no bidão 503, colocar aquele fica 530, também volta atrás, e então o que temos que fazer é com estes 3 litros acabar de encher o de 5 litros e fica 2 no bidão, fica 1 no 3 litros e fica 5 no de 5 litros, na situação nova. E então, se colocarmos o de 5 litros, fica 710, que é uma situação que ainda não tive, senão ficaria 305, que é uma situação que já tivemos, ou 035, que é uma situação que já se tem, e volta-se depois sempre para trás. Então agora o que nós temos que fazer é a situação que fica 5 no de 2, ficará 7, 1, e ficará sem nada o de 5 litros. A seguir, se enchesse de novo, ficava 530, não é uma situação que se queira, ou se não 215 também volta atrás, então vou passar o de 1 litro para o de 5 litros. Então fica 7, o de 3 fica sem nada,
e o de 5 vai ficar com 1 litro. Então, agora se passasse a encher este 3 litros, já vai ficar a divisão feita. Vai ficar 4 litros no bidão principal, 3 litros no de 3 litros, mais um no de 5 litros. E então a divisão está feita: 4 litros para uma pessoa e 4 litros no bidão para outra pessoa. Quantas fases tenho nesta situação? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenho mais uma, ou seja, o problema não dá para resolver em menos de 6 passos, que são os passos deste lado, que são mais curtos que a situação por este lado, que nós vimos, regressamos sempre a uma fase anterior. Uma parte interessante de resolver o problema usando aqui a teoria de grafos. Pronto, ficamos por aqui, até à próxima.